E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa. Eu vou falar hoje para vocês um pouquinho do óleo essencial de lavanda, que é o nosso querido da aromaterapia. Vou trazer por que a gente utiliza esse óleo, ele é tão propagado dentro da nossa prática, e também como que você vai fazer a utilização dele. Já indico que ele é a primeira aquisição que você vai considerar dentro da tua prática de aromaterapia. Bom, quando a gente vai pensar no óleo essencial de lavanda, basicamente a gente tem a junção dessa ideia que o óleo essencial de lavanda, ele nasceu com a aromaterapia. Se você quiser saber mais, aqui no nosso card você vai encontrar a história da aromaterapia, que eu vou falar de René Gattefossé. Ele foi o pai da aromaterapia e a grande descoberta dele foi o óleo essencial de lavanda em 1910. Quando ele teve um acidente no laboratório dele e nisso ele acabou lesionando a mão dele e ele vai fazer a primeira aplicação do óleo essencial pensando um nível terapêutico. E o que ele vai perceber? Que o óleo essencial de lavanda, ele vai trabalhar, vai ter uma atuação analgésica na dor que ele estava sentindo e ele também vai ter uma atuação muito forte na aceleração da cicatrização daquele tecido. E isso foi o que chamou mais a atenção dele da utilização do óleo essencial de lavanda. Ele não esperava que essa reação de cicatrização fosse tão rápida. A partir disso, nasce a aromaterapia e a gente também tem como primeiro óleo dessa prática o óleo essencial de lavanda. Ah, mas é por causa disso que ele é o mais indicado? Não, é pela gama de propriedade que esse óleo tem. Então, muito aromaterapeuta vai falar, se você ficar na dúvida, não souber o que fazer, utilize o óleo essencial de lavanda, que provavelmente ele vai estar auxiliando no que você precisa, no direcionamento que você está buscando. O que a gente tem de característica? A gente conhece hoje, e o que ele é muito propagado, é a característica calmante dele, né? Ele é muito conhecido por ser um grande calmante do sistema nervoso. Então as pessoas indicam para insônia, indicam para estresse, para ansiedade, mas a gente tem várias outras propriedades, principalmente fisiológicas, no nosso corpo, sobre esse óleo. Dr. René estudou que ele teria uma característica analgésica e cicatrizante. E também a gente tem um aspecto antifúngico, antibactericida, antiviral. Então, o óleo essencial de lavanda, ele é muito antisséptico. Qualquer processo que se relacione a vírus, fungos e bactérias, a utilização do óleo essencial de lavanda vai auxiliar dentro desse combate. Então, cada um vai ser um mecanismo diferente desse óleo, mas ele vai ter essa característica extremamente antisséptica que é muito bacana. Até uma das coisas que ele é muito conhecido é na parte da estética, para você controlar as inflamações acneicas. Então, quando você tem processos inflamatórios, espinhas e tudo mais, você pode fazer a aplicação do óleo essencial de lavanda para auxiliar tanto na cicatrização quanto na asepsia daquela situação e na inflamação. Aí eu já puxo outra característica desse óleo, que é a propriedade anti-inflamatória da lavanda. A lavanda, ela tem uma característica não só calmante do sistema nervoso, mas se a gente for entender processo inflamatório, o que significa esse processo inflamatório, a lavanda ela vai ter uma característica muito forte nessa questão de acalmar vários tipos de situação. Então, o processo inflamatório, quando eu vou pensar e eu vou puxar um pouquinho da minha parte de conhecimento da medicina chinesa, a gente vai perceber como doenças de excessos. Então, toda a parte nervosa que a gente tem, toda a parte de inflamação que a gente tem, toda a parte muito estimulada, pressão alta, tudo isso são doenças de características de excesso. Então, ela tem uma característica muito bacana de trabalhar nesse tipo de frente. Bom, tem essa questão antisséptica, que eu já falei, anti-inflamatória da lavanda e analgésica. O que será que acontece com a lavanda? A lavanda ela tem uma atuação dentro da questão da analgesia que ela vai bloquear a transmissão da dor. Então, por exemplo, eu tô com uma região que ela tá inflamada, a lavanda vai ajudar diminuindo essa inflamação, mas ela também vai bloquear que esse estímulo de dor chegue até o meu cérebro. Então, uma dor que eu tô sentindo generalizada e tá me mandando aquela resposta pro meu cérebro, ela vai criar
o bloqueio dessa informação. Assim como dores de cabeça, assim como não só em relação, nem eu falei, de processos inflamatórios, todo o estímulo de dor, ele vai ser bloqueado na utilização da lavanda. Por isso a característica analgésica dela. Outra característica muito importante, aí trazendo essa ligação com o nosso sistema nervoso, é que a lavanda ela tem a possibilidade de diminuir transmissões neurotransmissores, né, químicas do nosso cérebro que a gente fala excitatórias. Então, são químicas estimulantes de algumas respostas cerebrais. Ela tem a possibilidade de diminuir essa excitação cerebral. Então, diminuindo isso, eu vou estar atuando em frente do relaxamento do sistema nervoso. Então, por exemplo, o estresse. Ele está hiperexcitado. A gente tem a presença de um neurotransmissor, de um hormônio chamado cortisol nesse caso. Então a lavanda ela tem a característica de atuar diminuindo os níveis de cortisol. Na ansiedade também, em outros tipos de patologia, por exemplo, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, você consegue promover um relaxamento do sistema nervoso. A lavanda também é estudada por causa de um composto químico que trabalha com essa questão dos neurotransmissores excitatórios, ele retarda essa incidência de você ficar estimulando o seu cérebro, então ela também é estudada para, por exemplo, doenças neurodegenerativas, que são doenças vinculadas a esse autoestímulo constante das células nervosas, e isso acaba degenerando essas células. Então a utilização da lavanda também tem essa característica de protetora do sistema nervoso, porque não deixa que ele fique hiperestimulado constantemente. Então, ela é bacana para você trabalhar, como muitas pessoas indicam, na insônia? Muito. Ela é muito interessante nessa aplicação da insônia, ela é interessante na aplicação para você diminuir a estimulação do sistema nervoso. Eu vou pensar na lavanda, por exemplo, em um ambiente de trabalho? Mária, tô querendo fazer uma atividade, eu preciso do meu mental funcionando. Será que isso é interessante eu pensar numa lavanda? Ela também é interessante, porque ela tem uma característica que a gente chama adaptogênica. Ela não vai sedar o seu sistema nervoso. Então, por mais que você esteja num nível de menor excitação desse tipo de hormônio, de neurotransmissor, você não vai chegar a ficar fora de combate. Então você pode utilizar a lavanda também no momento que você precisa de estar atento, de manter a tua produtividade. Ela não vai trazer nenhum problema sobre isso. Outra característica bacana da lavanda, e isso eu posso te passar por experiência própria. A capacidade da lavanda de atuar em relações em processos alérgicos. Eu, diante de uma carga genética, tenho uma predisposição a ter dermatite tópica. E quem tem dermatite sabe o quanto é complicado você trabalhar com isso, você conseguir um processo de um certo equilíbrio da dermatite, porque quem tem essa expressão, tem essa expressão. Então, você acaba dependendo de um desequilíbrio do sistema nervoso, a dermatite aparece de novo. E utilizando a lavanda, principalmente tópico, porque a dermatite ela vai começar a causar lesões na pele. Você utilizando a lavanda na característica tópica, você vai ajudar tanto na cicatrização, na conversão daquelas regiões que elas já estão lesionadas, e também você vai ajudar o seu sistema nervoso, porque muitas das dermatites têm um estímulo externo, que você precisa de um equilíbrio do sistema imune, mas tem um estímulo emocional também, que isso conta muito para esse tipo de expressão. Então a lavanda, ela foi muito bacana nessa utilização. De verdade, estou falando para você por experiência pessoal. Era um caso assim, que você não tinha como esconder a dermatite. Então ela regrediu muito rápido, teve uma resposta muito boa, e foi o primeiro óleo essencial que eu tive contato justamente por causa disso. Então a lavanda, ela tem essa gama de frentes e ela auxilia nesse equilíbrio de uma forma geral. Por que um equilíbrio de uma forma geral? Lembra que eu falei das doenças que estimulam, as doenças de excesso? A gente vive numa sociedade de excesso. A nossa sociedade, ela é hiperestimulada. A gente trabalha muito, a gente tem vários estímulos, tem redes sociais, tem um monte de coisa que está sempre passando informação. E a gente está cada vez mais precisando de trabalhar um nível cerebral, uma atenção. A gente briga com a nossa atenção para ficar lá. Então a lavanda, ela vai auxiliar justamente nesse tipo de processo. E a longo prazo, ela vai ajudar tanto
a questão do sistema nervoso, de manter uma certa proteção do nosso sistema nervoso para que todos esses estímulos não influenciem a longo prazo negativamente na nossa saúde, mas ela também vai auxiliar nessa frente da gente estar num processo, num nível de resiliência. Essa questão da lavanda ter a característica adaptogênica nos beneficia dentro desse processo que a gente precisa sempre estar voltando para o nosso eixo, então a resiliência, e nisso a gente pode unir essa questão de você precisar de trabalhar principalmente esse aspecto na hora do seu sono. Então é a hora que o sono ele precisa ser reparador. Então trabalhar com a lavanda nesse momento também é muito indicado. A gente tem outra característica anti da lavanda, que é o antiespasmódico, que ela vai ter uma propriedade que ela auxilia nos processos de cólicas. Então, cólicas intestinais, estômago, rim, ela pode ser também aplicada nessas situações. Você pode me perguntar em relação a essa questão do sistema nervoso, Mayra, mas se a lavanda tem essa característica de, em certas formas, relaxar um pouquinho mais o nosso cérebro, e para as pessoas que têm depressão, que você já tem um cérebro que ele está trabalhando num nível menos ativo. O que você pode dizer sobre a questão da utilização da lavanda em casos da depressão? A depressão, sim, você já tem uma depressão do seu cérebro, você tem alguns neurotransmissores que eles não estão funcionando adequadamente. E os estudos eles já trazem a ativação da lavanda, a utilização dela dentro do processo da serotonina. Então, que é um neurotransmissor, um hormônio muito importante para a recuperação da depressão. Então, a lavanda também é indicada nesses casos. É o hormônio que ele vai trabalhar o nosso bem-estar, nossa alegria, né? Todo mundo conhece muito sobre a serotonina falando sobre isso. Então, ela também vai ser indicada para os casos de depressão. E o que eu posso falar da utilização da lavanda? A lavanda é um óleo essencial muito bacana, porque você não precisa de fazer a diluição, você pode fazer a aplicação tópica, como eu falei, em questões acneicas, você pode fazer a aplicação tópica sem problema nenhum, nas dermatites também, não é preciso de diluição. Ela não tem contraindicações, então até para as crianças menores é um óleo que não tem restrição, você também pode utilizar. Por isso que a gente sempre fala, o óleo essencial de lavanda é a primeira aquisição que você pode buscar na aromaterapia. E se eu quero utilizar a lavanda, por exemplo, vou adquirir e eu vou querer já começar a utilizar, o que eu posso fazer? Tem pessoas que indicam, né, você fazer a aplicação na mão, né, dar aquela ativada no óleo e ficar inalando. Você pensar que um óleo essencial ele vai demorar uns 5 minutos para ele começar a trabalhar todo esse circuito olfativo que ele precisa para dar o estímulo no nosso cérebro, eu indico para você fazer a aplicação dele. Tem gente que fala num paninho ou então no próprio algodão. Você pode utilizar 3 gotinhas, inalar antes de você dormir ou então numa pausa do trabalho, é muito bacana para isso também. Você pode começar a utilizar o processo de inalação dentro dessa metodologia, utilizando as gotas já direto no algodão, 3 gotinhas de lavanda. Aqueles 15 minutos, você já vai conseguir sentir a diferença da utilização desse óleo. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber a notificação. E também, se você tem alguma experiência com óleo essencial de lavanda e você quer trazer para o pessoal aqui conhecer um pouco mais, comenta aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.